Hallo, hallo, guten Morgen und guten Montag. Hoje é segunda-feira, então é um ótimo dia para a gente aprender um pouquinho sobre como falar do seu fim de semana. Essa aula foi pedida pelo Leandro e eu achei interessante porque falar do final de semana é um jeito muito legal de treinar seu alemão. Eu uso sempre com os meus alunos, porque aí você relata aquilo que é importante para você, o seu uso passado, você usa todas as estruturas possíveis e a questão fica pessoal, né? Quando eu falo de relatar o que é importante para você, é porque muitas vezes quando a gente está falando da nossa própria vida, a gente está falando daquilo que é importante pra gente. E isso é o que faz a língua ser viva e ser interessante, né? Não só aprender coisas totalmente externas a gente, aquilo que tá lá no livro, que às vezes não tem relação nenhuma com a gente, mas também falar das coisas que são importantes para cada um. Então vamos lá. Uma coisa que eu já preciso te dizer é que essa aula ela vai se basear em passado, né? Então a gente vai usar muito o perfect. Se você não tem ainda conhecimento do perfect, tem aula aqui no Grupo Elite, é só você colocar passado ou perfect e você acha a aula com esse assunto. Perfect se escreve perfect, com K e T no final, perfect. Para você poder acompanhar a aula, né? Porque as frases vão estar todas no passado. Eu estou perguntando o que você fez no final de semana e eu não vou ficar explicando demais o perfect aqui, vou reforçar nas outras partes. Então, se você ainda não tem esse conhecimento do passado em alemão, procura aqui no Grupo Elite, tem aula sobre isso, tá? Então vamos lá, como é que eu pergunto o que você fez no final de semana? Você tem eu coloquei três opções. A primeira é dizer Was hast du am Wochenende gemacht? Was significa o quê? Hast gemacht, né? O hast na segunda posição e o gemacht na última posição é exatamente esse passado do qual eu estava falando aí. Fez, né? Hast, haben usar na segunda posição e o particípio do verbo principal no final. Isso é a formação então do passado em alemão. Então o que você fez do, né? Você e am Wochenende no final de semana. A estrutura das perguntas, né, bem clara. É wie Frage, depois eu tenho o verbo, depois eu tenho o sujeito. Então, ao pé da letra, a pergunta seria: o que fez você no final de semana? Uma coisa super importante também é que a preposição com Wochenende, que é final de semana, é am Wochenende. Então, was hast du am Wochenende gemacht? O que você fez no final de semana? Outra opção é perguntar como foi o final de semana, né? E nesse caso eu digo wie war das Wochenende. Wie war das Wochenende? Wie war das Wochenende? Wochenende, apesar de ser uma palavra terminada em E, né? Que essas palavras têm a tendência de ser femininas, ela é uma palavra neutra. Das Ende, né? O final é das Ende e por isso das Wochenende. Wie war das Wochenende? Significa como foi o final de semana. Por último, a outra opção é Wie hast du das Wochenende verbracht? Wie hast du das Wochenende verbracht? Wie significa como e o verbo aqui é verbringen, que significa passar, passar. Então, hast verbracht é passou. Wie hast du das Wochenende verbracht? Como você passou o final de semana. Verbringen significa passar o dia, passar o tempo, passar o final de semana. É nesse sentido, tá? De passar tempo. Então, wie hast du das Wochenende verbracht? E aí, como opção, você vai falar, por exemplo, am Sonntag ou am Samstag habe ich ou bin ich, blá blá blá. Né? Então, você pode falar no sábado eu digo am Samstag. A preposição com dia é am, também como am Wochenende, am. E sábado eu digo Samstag. Então, am Samstag significa no sábado e am Sonntag significa no domingo. Então, no sábado eu fiz tal coisa, no domingo eu fiz tal coisa. Como é que vai ficar essa frase? Primeiro você vai colocar ou am Samstag ou am Sonntag. Depois você vai colocar o verbo, que vai ser normalmente ou haben ou sein, porque o verbo principal vai estar lá no final da sua frase no particípio, né? Antes da gente fazer alguns exemplos, vou falar um pouquinho mais de outras opções para você começar a sua frase. Você pode falar, por exemplo, também am Sonntagmorgen, né? Ou seja, no domingo de manhã. Sonntag é domingo e morgen de manhã. A gente faz uma palavra só e fica Sonntagmorgen, fica domingo de manhã. A mesma coisa você pode fazer com a palavra Abend, que é a noite. Então, am Samstagabend, no sábado à noite. Am Samstagabend.
Ou no domingo à tarde, am Sonntagnachmittag, né? Nachmittag significa à tarde. Basicamente, você vai pegar os horários do dia, tipo morgen, Abend, Nachmittag, Vormittag, e vai colocar juntinho com a palavra Samstag ou Sonntag. Samstag ou Sonntag, desculpa. Aí você vai e faz am Samstagabend, am Sonntagnachmittag e assim sucessivamente, né? Se você quiser especificar o horário do dia que você fez tal coisa. Então você poderia, por exemplo, dizer: Am Samstagabend habe ich meine Freunde getroffen. Então, am Samstagabend, no sábado à noite, aí vem o verbo habe, vem o sujeito ich e o resto da frase com o verbo principal lá no final. Então, am Samstagabend habe ich meine Freunde getroffen. Eu encontrei meus amigos no sábado à noite. No sábado à noite eu encontrei meus amigos. Ou, por exemplo, am Sonntagnachmittag bin ich ins Kino gegangen. No domingo à tarde, bin ich ins Kino gegangen. Eu fui ao cinema. Bin ich ins Kino gegangen. Ou, por exemplo, am Sonntagmorgen habe ich mich ausgeruht. Ausruhen, né, significa descansar. Então, se eu digo am Sonntagmorgen habe ich mich ausgeruht, eu estou dizendo no domingo de manhã eu descansei. Habe ich mich ausgeruht. Tá? Então você pode colocar qualquer coisa aí na primeira posição, depois o verbo have no usar, depois o sujeito, depois o verbo lá no final, né? E aí, quais outras atividades você pode fazer? Por exemplo, em casa, né? Eu pensei em algumas atividades. Normalmente a gente vê TV, né? Que chama de Fernsehen. Fernsehen significa ver TV. Você não pode falar Fernsehen, eine Serie, né? Ver uma série não é Fernsehen. Ver uma série é eine Serie sehen. Fernsehen é realmente ver TV. Ver TV. Então você não fala ver TV uma série, né? Fernsehen é um verbo que existe sozinho. O que mais? Videospiele spielen, né? Videogame, jogar videogames, né? Videospiele spielen. Você pode dizer também Computerspielen, né? Que é jogar no computador. Musik hören, ouvir música, também é uma coisa que a gente faz, né? Ou telefonieren, telefonar. Então, por exemplo, eu posso dizer am Sonntagnachmittag habe ich mit meiner Mutter telefoniert. No domingo à tarde eu telefonei para minha mãe, né? Am Samstagmorgen habe ich Musik gehört. Então, no sábado de manhã eu ouvi música, né? E o que você pode fazer quando você não está em casa, né? Nicht zu Hause. Você pode, por exemplo, ir ao cinema, ins Kino gehen. Você pode ir ao teatro, ins Theater gehen. Você pode encontrar amigos, Freunde treffen. Você pode praticar esportes, Sport treiben. Você pode viajar, reisen, né? E também é muito legal você falar às vezes com quem você fez as coisas. E aí você pode usar sempre a preposição mit, que é com, e junto com esse mit vai vir um dativo, né? Vai vir um dativo. Por exemplo, é com a minha namorada, mit meiner Freundin. Meiner Freundin tá no dativo. É porque o mit pede sempre o caso dativo, né? Ou com meu namorado, mit meinem Freund. Com os meus amigos, mit meinen Freunden. Plural, né? Com os meus irmãos, mit meinen Geschwistern. Com a minha família, mit meiner Familie. Vamos dizer que você fez tudo sozinho, alleine, né? Então vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, am Samstagabend, na noite de sábado, habe ich alleine ferngesehen. Habe ich alleine ferngesehen. Então eu vi televisão sozinha. Habe ich alleine ferngesehen. Ou, por exemplo, am Samstagnachmittag habe ich mit meinen Freunden Sport getrieben. Am Samstagnachmittag habe ich mit meinen Freunden Sport getrieben. Então, no sábado à tarde, eu pratiquei esportes com os meus amigos. Agora é hora de você fazer 1000 variações disso, né? De novo, você vai precisar do perfect, então se você ainda não conhece esse tempo verbal e ainda não está muito familiar com isso, vai lá, pesquisa aqui e procura o passado no alemão e depois tente fazer suas próprias frases, às vezes até mudando aí a ação, não sei o que você fez no final de semana, para você treinar bastante, porque assim não tem erro. Assim, treinando e fazendo as suas variações, você com certeza aprende tudo o que precisa. Das ist alles für heute. Tschüss!